As leis de Kepler. Se referindo em muitas observações de Tycho Brahe e alemão Johannes Kepler, chegou em 3 leis básicas do movimento orbital naquela época. Vale ressaltar que Kepler foi um grande físico da época que viveu entre os anos de 1571 a 1630. Primeira lei de Kepler, lei das órbitas. A primeira lei de Kepler dizia: a trajetória das órbitas dos planetas em torno do Sol é elíptica e o Sol está posicionado num dos focos da elipse. E temos aí a demonstração simbólica da trajetória das órbitas do planeta em torno do Sol. Então, ficaria o Sol no centro do universo e todos os planetas circundando de forma elíptica ao seu redor. Aí temos os planetas fazendo esse tipo de movimento elíptico. E aí ele destaca 2, o perílio e o afelíneo, que mostra quanto é de velocidade máxima e mínima que o planeta pode sofrer no decorrer de um ano. Observe que esse tipo de movimento tende a crescer e tende a diminuir, principalmente nos pontos de maior achatamento da forma elíptica. E fala que a velocidade, tanto com relação aos tipos de movimento, vão ser totalmente diferentes com relação à força e à velocidade. E aí só mostra o tipo de movimento nessas 2 definições abordadas no gráfico, que tipo de movimento que foi. Movimento verticalmente e depois o movimento com velocidade retilínea. A segunda lei de Kepler, lei das áreas. Na segunda lei de Kepler, ele defendia e defende até hoje, que tem alguns teólogos que ainda consideram essas leis de Kepler de fundamental importância, que a movimentação com relação aos planetas em torno do Sol sempre vão ter de acordo um raio. E a gente já viu isso em geometria, que sempre esse raio vai dividir a circunferência ao meio. Mas, professor, aqui não é a circunferência, aqui é uma elipse, totalmente diferente. Só que, em algumas partes dessa elipse, o movimento tende a crescer. Então, a variação do tempo vai ser sempre maior nesse intervalo de TB até TA. E a variação de tempo em segundo momento de TC a TD vai ser muito maior com relação à variação de tempo 1 na primeira abordagem. E temos aí a grande fórmula de Kepler na segunda lei, que fala que a área de 1 sobre a variação de tempo 1 é igual à área de 2 sobre a variação de tempo 2. Logo, a área de n sempre vai ser a variação do tempo em n. E vai ser que a aceleração escalar vai ser a velocidade arrelar dos planetas. Se a variação de T1 é igual à variação de T2, T de variação de n, então A1 é igual a AN. Observe, pessoal, que vocês não vão ser cobrados a demonstrar essa fórmula, apenas aplicar variação de n sobre a variação de ΔT. Terceira lei de Kepler, lei dos períodos. Os quadrados dos períodos de translação dos planetas em torno do Sol são proporcionais aos cubos dos raios medidos de suas órbitas. Temos aí essa definição, que T1 ao quadrado sobre raio 1 cúbico é igual a T2 ao quadrado sobre o raio ao cúbico 2, CTE. Raio médio de uma órbita.
Antes da gente falar de raio médio de uma órbita, é importante a gente falar um pouco sobre a definição das leis de Kepler. Vamos lá. Quase 70 anos depois do físico italiano Galileu Galilei realizou os estudos astronômicos utilizados pela primeira vez na história da ciência, um telescópio para observar os astros. É importante ressaltar, pessoal, que naquele tempo não tinha tanto a tecnologia que tem hoje. E para construir um telescópio daquela época, duraria anos e até décadas. Com suas observações, encontrou evidências que comprovam parte da teoria do Copérnico. Contribuiu para a divulgação da teoria heliocentrismo e de gradual descrédito do geocentrismo. No entanto, o estudo do movimento dos corpos celestes somente se consolidou após a revisão da teoria heliocêntrica feita pelo astrônomo alemão Johannes Kepler, utilizando dados astronômicos registrados por Tycho Brahe, que isso que a gente já viu naquelas demonstrações após a observação do microscópio, naquelas 3 leis de Kepler, que a gente acabou de fazer a demonstração no slide. E fora seu professor, Kepler elaborou 3 leis para explicar o movimento dos astros, hoje conhecidas como as leis de Kepler. Todas essas reflexões foram importantes para a compreensão do movimento dos astros celestes e, especialmente, do conceito da gravidade. No entanto, durante muitos anos, a gravidade foi estudada separada da astronomia. Olha só que loucura. A gravidade é, de fato, a mola propulsora do estudo astronômico hoje. E como é que naquela época se estudava a gravidade separadamente de astronomia, visto que era entendida como um fenômeno exclusivo da Terra. Posteriormente, a ciência conseguiu unir os estudos sobre o movimento dos astros com os estudos sobre a gravidade, conforme veremos adiante. E aí vamos entrar na parte da gravidade.